Sabe aquela sensação estranha? Uma espécie de peso que parece puxar a gente para baixo, mesmo quando não tem um motivo claro? A lista de tarefas parece uma montanha, mas não é cansaço físico, sabe? Nem preguiça. É outra coisa. E a grande questão que a gente vai explorar hoje é: e se esse peso não vier de fora, mas de dentro? E a primeira coisa que a gente pensa, quase sempre, é que a culpa é nossa, né? Ah, eu preciso de mais disciplina, tô sem motivação. Mas a perspectiva que a gente vai ver aqui vira essa lógica de cabeça para baixo e pergunta: e se não for nada disso? E se tiver um processo rolando aí dentro, quase em segredo, que a maioria de nós nem sabe que está acontecendo? Certo, então vamos dar um nome para essa sensação: o peso invisível. A nossa missão aqui é investigar de onde ele vem, por que ele aparece e, o mais interessante de tudo, descobrir um jeito de se livrar dele que, olha que curioso, não envolve mais esforço ou mais força de vontade. Geralmente, a gente se acostuma com as explicações de sempre. Ah, é preguiça, é falta de disciplina, falta de motivação. Mas a nova perspectiva é bem mais interessante. Ela sugere que a causa real não é uma falha nossa, mas sim um processo interno, um verdadeiro vazamento de energia, um tipo de desalinhamento e uma resistência silenciosa que age por trás das cortinas. E aqui está a sacada principal. Não se trata de um defeito de caráter ou de falta de esforço. Pensa assim, é como um aplicativo rodando em segundo plano no celular. Ele fica ali, consumindo a bateria sem que a gente perceba. Da mesma forma, um estado interno pode estar drenando a nossa energia vital sem que a gente sequer se dê conta. Ok, beleza. Mas como é que esse dreno funciona na prática? A palavra-chave para entender isso é uma só: resistência. E é aqui que a gente descobre por que aquela nossa reação de vou tentar com mais força quase sempre piora tudo e gasta ainda mais a nossa bateria. Antes da gente falar de resistência, a gente precisa entender uma coisinha chamada frequência interna. Basicamente, é o nosso estado emocional do momento. Não é tanto sobre o que a gente pensa, mas sobre o que a gente sente, a vibe que a gente está emitindo. E a teoria aqui é que essa frequência é o que, no fim das contas, molda a nossa experiência da realidade. A analogia do rádio é perfeita para isso. A nossa energia funciona exatamente assim. Para ouvir uma música, você precisa sintonizar a estação certa, né? Se a nossa frequência interna está sintonizada no cansaço, na frustração, adivinha só qual música a vida vai tocar de volta pra gente. E o que acontece quando essa frequência está desalinhada? Ah, a gente conhece bem esses sintomas. Tudo parece incrivelmente difícil, cada tarefa simples exige um esforço que parece gigante. É literalmente como nadar contra uma correnteza muito forte. O problema, então, não é a tarefa em si, mas o nosso estado interno enquanto a gente tenta fazer. E isso nos leva finalmente à definição de resistência. Pensa nela como toda a energia que a gente queima quando age contra o que realmente está sentindo. É o esforço de fingir que está tudo bem, de se forçar a fazer algo que não quer, de lutar contra um sentimento. Esse atrito interno é o verdadeiro ladrão da nossa bateria. A metáfora do rio aqui, olha, ela ilustra isso de um jeito incrível. Resistir é como colocar uma pedra enorme no meio da água. O rio se agita, cria turbulência, gasta uma energia danada tentando passar. Já o permitir é bem diferente. A água simplesmente contorna a pedra. Ela continua fluindo, seguindo o caminho mais fácil, sem desperdiçar a sua força. Então, se a resistência é o problema, a solução, claro, tem que ser o oposto dela, o alinhamento. A ideia aqui é trocar a luta pelo fluxo. É uma mudança de perspectiva fundamental, sabe? Deixar de usar a força bruta para começar a se mover junto com a correnteza. E o contraste entre essas duas formas de viver é nítido. De um lado tem a vida baseada no controle. Forçar resultados, precisar de certezas, empurrar tudo o tempo todo. Isso, inevitavelmente, gera resistência e drena nossa energia. Do outro lado, a vida de alinhamento. Permitir que as coisas aconteçam, ter confiança e reconhecer o fluxo natural das coisas. E esse aqui talvez seja o ponto mais crucial de tudo. A realidade não responde exatamente ao que a gente quer, mas ao que a gente é. Não adianta de nada desejar abundância se a nossa frequência interna está sintonizada na escassez. O universo simplesmente espelha o nosso estado de ser, não os nossos pedidos. Mas como é que a gente sabe que está em alinhamento? Qual é a sensação? É uma sensação de leveza, como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar sozinhas. As oportunidades certas aparecem sem que a gente precise caçar. A ação vira uma expressão natural sem esforço. É aquela sensação mágica de estar no lugar certo, na hora certa, sabe? Simplesmente fluindo com a vida. Tudo isso soa ótimo, né? Mas a grande pergunta é:
como é que a gente chega lá na prática? E o caminho prático se resume a uma única mudança de atitude: começar a permitir, em vez de continuar forçando. É aqui que a mágica acontece e a gente recupera a nossa energia. Olha só a diferença entre os dois caminhos. É gritante. O caminho da força faz a gente lutar contra o que sente, agir por pressão dos outros e viver em constante resistência. O resultado? Dreno de energia. Já o caminho do permitir nos convida a reconhecer o que a gente sente, a agir com base na nossa clareza interna e viver em fluxo. O resultado? Energia disponível. E como a gente pratica isso? O processo é simples, o que não quer dizer que seja sempre fácil, né? Mas os passos são simples. Primeiro, reconhecer o que se está sentindo, sem se julgar por isso. Segundo, aceitar. Simplesmente permitir que aquele sentimento esteja ali. No instante em que a resistência para, a energia que estava sendo usada para lutar é liberada. E aí, com essa energia disponível, a clareza para o próximo passo simplesmente aparece. Mas, é muito importante entender uma coisa aqui. O objetivo não é atingir um estado perfeito de alinhamento e nunca mais sair de lá. A proposta é bem mais realista. É fazer do alinhamento uma prática diária, uma nova maneira de navegar pela vida com mais consciência e, claro, menos atrito interno. Alinhamento não é uma linha de chegada, sabe? É um ajuste constante. É igualzinho a sintonizar uma estação de rádio. Quando o som começa a chiar, a gente não joga o rádio fora. A gente só gira o botão com cuidado até a música ficar nítida de novo. O ajuste é pequeno, é contínuo e sem drama nenhum. Essa ideia tira um peso gigantesco das costas, não é verdade? Aquela pressão de ter que saber o plano inteiro, de enxergar a escada toda. Não precisa. O alinhamento dá luz suficiente só para o próximo degrau. E quando a gente sobe esse degrau, o seguinte se ilumina. A vida se revela um passo de cada vez. Então, para a gente fechar, a reflexão que fica é esta. No meio de toda a luta e do esforço do dia a dia, qual é o próximo passo, por menor que seja, que não exige força, mas apenas alinhamento? Às vezes, a ação mais poderosa não é fazer mais, mas finalmente parar de fazer aquilo que está drenando a nossa energia.